A casa do Pai é a nossa casa. Sinta-se na casa do Pai, na sua casa, fique à vontade. Quero avisar os convidados, as pessoas que estão aqui pela primeira vez, e no final da reunião se dirija ao lado direito, ali próximo ao bebedor. Vocês vão ter presente. Amém? Gostaria de abrir a palavra de Deus no livro de Gênesis 28. Livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia, o livro da origem, do início, capítulo 28, do versículo 10 em diante. O tema desse texto é a visão da escada de Jacó. Todos encontraram? Amém. Acompanhe. Partiu, pois, Jacó de Berseba, e foi-se a Arã, e chegando ao lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar, e a pôs por sua cabeceira, e deitou-se naquele lugar, e sonhou, diga comigo, e sonhou. Amém. E eis era posta na terra uma escada, cujo topo tocava nos céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela e disse: Eu sou o Senhor. Diga comigo: Eu sou o Senhor. Amém. O Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaac. Esta terra em que está deitado, te darei a ti e a tua semente. E a tua semente será como o pó da terra, e estender-se ao ocidente e ao oriente, e ao norte e ao sul. E em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. Diga comigo: serão benditas todas as famílias da terra. Amém. E eis que estou contigo e te guardarei por onde queres que fores, e te farei tornar a esta terra, porque te não deixarei até que haja feito o que tenho dito. Acordando, pois, Jacó do seu sono, disse: Na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E temeu e disse: Quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar, senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Diga comigo: casa de Deus. Diga: este lugar é a casa de Deus. E esta é a porta dos céus. Amém? Podemos se assentar. Eu gosto muito desse texto, porque primeiro fala de um homem que se chamava Jacó. E esse homem, ele estava num momento muito difícil da sua vida. Ele tinha saído da casa dos seus pais e tinha entrado no deserto, e ele estava fugindo de uma briga que ele tinha sido ameaçado de morte. Ele estava num momento difícil, num momento delicado, num lugar difícil, no deserto, sozinho. A noite chega e ele pega uma pedra, coloca de cabeceira e dorme. E esse texto ele fala muito ao meu coração. E eu sei que Deus está falando ao meu e ao seu coração, porque todo problema do homem, muitas vezes nós nos enganamos, achamos que o meu problema é financeiro, que o meu problema é de alma, que o meu problema é de família. E nós podemos dar muitos nomes para o problema que nós estamos vivendo, para o problema que nós temos, para o problema que o homem, na sua essência, tem. Mas a verdade é que o único e o maior problema que todo homem e toda mulher tem é não conhecer a Deus. Nós temos algo dentro de nós que clama pelo Deus vivo, algo dentro de nós que está faltando, uma necessidade. É como um buraco na alma que nós não sabemos o que está acontecendo, não sabemos por que estamos pensando essas coisas, por que estamos sentindo essas coisas, não sabemos por que a nossa alma se debate. Mas a verdade é que todo homem e toda mulher, independente da sua idade e aonde ela esteja, no Oriente ou no Ocidente, a nossa alma precisa, nós precisamos
voltar ao Pai, ter um encontro com Deus. Eu não sei se você já teve um encontro com Deus. Eu não sei quanto tempo faz que você não tem um encontro com Deus. Mas esse texto fala de Jacó, e ele era filho de Abraão, de Isaac, homens importantes da fé, homens que foram chamados, que tiveram encontro com Deus, homens que tiveram experiência, homens de fé, que prosperaram e conquistaram, e ele era resultado, ele era filho de uma família estéril que não podia ter filhos, mas ele ouviu histórias, ele escutou muitas histórias, ele escutou a história do seu avô Abraão, a história do seu pai Isaac, a história da sua mãe, da sua família, do lugar que eles tinham sido tirados, das necessidades que eles passaram e das guerras que eles venceram. Mas ele só sabia e tinha escutado histórias. E passados muitos anos, ele já como homem formado, no meio da sua crise, no meio da sua dificuldade do deserto, ele tem um encontro com Deus. Deus se revela a ele por intermédio de um sonho. E quando ele pega aquela pedra, coloca por cabeceira e dorme, a primeira coisa que ele vê é uma escada. Uma escada que está ligada da terra até os céus. E lá em cima, nos céus, está Deus. E Deus fala com ele. Deus fala: eu sou o Senhor, eu sou o Deus dos seus pais. Não era mais uma história. Não era mais uma história que os seus pais estavam contando. Não era mais uma experiência qualquer. Mas naquela noite tão especial como esta, os céus se abrem e Jacó tem a sua visão aberta nos sonhos, e ele vê uma escada e tem um encontro com Deus, e Deus diz: eu sou o Senhor, Deus dos seus pais. Deus se apresenta a ele. Deus chega para Jacó e fala: eu sou Deus. E muito mais do que Deus chegar para Jacó e falar: eu sou o Deus. As histórias que você ouviu contar, que eu chamei os seus pais, que eu os abençoei muitíssimo e os enriqueci, eu sou esse Deus. Deus se apresenta a ele, e muito mais do que se apresentar como Deus Todo-Poderoso, ele diz: eu sei quem você é, eu te conheço, eu sei quais são as suas lutas, eu sei quais são as suas dificuldades. E Deus fala para ele sobre as promessas: eu vou te abençoar muito, eu vou te prosperar muito, eu vou fazer de você um homem da fé, eu vou constituir sobre você uma família, e todas as famílias serão abençoadas. Essa experiência é tremenda. Toda vez que nós temos um encontro com Deus, nós estamos na casa de Deus, ouvindo a palavra de Deus, e temos um encontro com Deus, Deus se apresenta e diz: eu sou o Deus Todo-Poderoso, e eu cuido de você. Você pode estar no deserto, mas eu estou contigo todos os dias. Deus diz para ele: eu não vou te deixar até que todas as promessas se cumpram na sua vida. Mas depois do encontro, depois que Deus se apresenta, depois que Deus fala sobre as promessas, chega a hora de Jacó acordar desse sonho, despertar de madrugada, e aí nós vemos o que ele fala. E o que ele fala é algo tremendo, é algo muito importante, porque muitas pessoas têm encontro com Deus, muitas pessoas ouvem Deus se apresentar, ouvem as promessas de Deus e batem nos ombros e dizem: tudo bem, mais um dia se passou, e amanhã mais um dia, e a história não muda. Uma música, o cântico, a adoração que cantamos agora, de uma nova história. Mas quando ele desperta de madrugada, ele não acordou ao meio-dia, ele acordou, ele despertou de madrugada e ele disse: este lugar não é outro senão a casa de Deus. Ele estava no deserto, irmão. Ele não estava dentro de quatro paredes, ele não estava sentado numa cadeira confortável como nós, ele não tinha uma Bíblia na mão. Mas quando Deus se apresenta para uma pessoa, fala com ela, ministra o seu coração, fala das promessas e dá direção para a vida do homem, da mulher que está perdido,
eu não sabia, mas este lugar é a casa de Deus, e aqui tem uma porta que leva ao Pai. A igreja, ela tem que ter sempre o princípio e o foco de que a igreja é a casa de Deus, que os seus filhos, que são herdeiros, devem entrar nela e se sentirem à vontade e conversarem com o Pai, orarem a Deus com intimidade, porque na casa do Pai existe uma porta, uma escada que leva as pessoas até Deus. O nosso propósito como igreja é ser a casa de Deus e uma porta aberta no mundo espiritual que leva as pessoas aos braços do Pai. Que esta noite você receba o amor do Pai. Que nesta noite você seja abraçado, envolvido pelo amor do Pai, o amor verdadeiro, que lança fora todo medo. Que esta noite venha despertar no seu coração, na sua alma, no seu ser, a fé verdadeira, a fé do nosso Pai Abraão. Hoje é uma noite de encontro com Deus. Deus está se revelando neste lugar e está abrindo uma porta. Não uma porta de uma igreja, de uma estrutura, mas uma porta que abre uma ligação com Ele. Uma escada que nos leva aos céus e para os braços do Pai. Tem pessoas que têm um encontro e saem como se nada tivesse acontecido. Vem à igreja, à casa de Deus, a este lugar tremendo, e sai como se nada tivesse acontecido. Mas Jacó aproveitou uma oportunidade, e as suas palavras revelam conhecimento e discernimento. Este não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. E o texto continua dizendo: falou-se. Então, levantando-se Jacó pela manhã, de madrugada, e tomou a pedra que tinha posto por cabeceira, e a pôs por coluna, e derramou azeite em cima dela. Hoje é uma noite que Deus está pegando pessoas, pedras vivas da igreja verdadeira de Cristo, pessoas simples, e transformando pedras em colunas. E chamou o nome daquele lugar Betel. O nome, porém, daquela cidade antes era Luz. Diga Luz. E Jacó fez um voto, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz tornar a casa do meu pai, o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Ele faz um voto com Deus, ele faz prova de Deus, ele ouviu a voz de Deus, ele ouviu as promessas, e ele faz um voto. Ele fala: se o Senhor cuidar de mim, me livrar, me guardar de todo mal, se o Senhor me der o de comer e o de beber, se o Senhor me der vestes, sandálias, se o Senhor me abençoar, eu entregarei a Ele os meus dízimos. Eu quero saber se Deus tem guardado a sua vida. Eu quero saber se Deus tem colocado comida na sua mesa. Deus tem te dado vestes para vestir, sapatos para calçar. Então Deus está cuidando de mim e está cuidando de você. Deus está cumprindo a sua palavra, que disse a Jacó: eu estou contigo e não te deixarei, até que todas as coisas das quais te falei se cumpram. Então Deus está comigo, está com você. Deus está nessa igreja. Deus está cuidando de você. Deus está cuidando da sua família. Deus está livrando, guardando, dando de comer, dando vestes. Deus está abençoando cada um de nós. Deus está abençoando as nossas famílias. E Deus está abençoando muitíssimo essa comunidade. Aleluia. E você que já teve um encontro com Deus e já fez um voto, você que nesta noite está tendo um encontro com Deus, que Deus se apresentou a você, você que está com o seu coração queimando, porque Deus está se revelando.
te dando promessas e dizendo: eu estou contigo, eu não te deixarei. Eu gostaria que você se colocasse de pé, separasse a sua oferta, os seus dízimos. E enquanto o grupo vai cantar, nós vamos adorar o Senhor. Gostaria que você se dirigisse até o altar e entregasse a sua oferta, o seu dízimo, como um voto, porque Deus tem feito a parte dele e nós